noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Oi, galera, vamos chegando. Boa noite, irmão. Vamos chegando aí, vamos se aconchegando. Pega um café, uma água, um chá. Sintam-se à vontade, sintam-se em casa. Vamos chegando, galera. Boa noite, boa noite, boa noite. Salve, irmão, Cleston, tamo aí. Mais um papo de quarta. Oi, Cati, tudo bom? E aí, empolgada para o nosso grande workshop? Método Vênus está chegando por aí. A Josi vai colocar um comentário aí, eu já vou fixar ele para as pessoas que quiserem mais informações. Vai ter no link que ela vai colocar ali. Olha, fixar comentários. Vixe, e agora como é que faz para fixar? Clica no comentário, né? Eu sou mais perdido, gente. Aí, fechou. Vão chegando, galera. Vão chegando. Boa noite a todos. Gratidão, gratidão, gratidão imensa por mais uma semana, né? Estarmos aqui trocando ideia, trabalhando na expansão da consciência de nós, das pessoas que nos cercam, do mundo à nossa volta, cumprindo cada um aí com um pouquinho mais do papel, né, que veio desempenhar aqui nesse mundo, nesse tempo e espaço, nesse aqui e agora, nessa época de transição planetária que a gente vive. Então a gente procura aí todas as quartas-feiras trazer um tema que seja relevante, né, para isso tudo que a gente está vivendo. E temas relevantes na atualidade que não faltam, né? Então a gente pode aí toda semana trazer algo muito rico, muito às vezes polêmico, né? Mas que sempre quando a gente coloca isso de uma forma não impositiva, né? Quando a gente senta em assembleia, né? O que nós estamos fazendo aqui em grupo, para discutir, para levantar questões, para levantar questionamentos, que eu acho que faz crescer até mais do que as respostas, né? As perguntas, elas são mais... Às vezes trava aqui esse negócio do comentário, né? Fica esquisito. Eu acredito muito no poder das perguntas, né? Eu vivo me perguntando, fazendo perguntas para mim mesmo e para as pessoas, né? Em minha volta, porque eu acredito que elas são muito efetivas para o processo de expansão de consciência. Talvez muito mais do que as respostas, né? Porque quando a gente sabe uma resposta de algo, a gente já sabe, ok, dali a gente não evolui, né? Agora, quando a gente questiona algo, ali isso nos dá margem para processos acelerados de expansão de consciência nas mais diversas áreas da nossa vida, né? Então, eu gosto muito de provocar perguntas, né? E é o que eu vou fazer aqui hoje de novo, né? Eu vou provocar questionamentos, tá? Para que a gente vá para a cama hoje, para o travesseiro, levando essas perguntas. E às vezes quando a gente leva perguntas, a Vani fala bastante isso, né? Vocês acompanham as lives dela da manhã, né? A Vani fala, leva para o travesseiro a questão que tu quer resolver ou a pergunta que tu quer que seja respondida, né? Mas precisa ter uma pergunta, precisa ter algo a ser resolvido. Senão a gente acha que está tudo entendido, que está tudo resolvido e aí a gente fica estagnado nesse processo, nesse passo da caminhada, né? Bom, galera, vamos ancorar o mestre, vamos ancorar a energia do mestre, como sempre a gente faz. Pai Nosso em aramaico, cada um fique na sua posição mais confortável possível. A gente vai fazer uma vez em aramaico, o idioma original, e em seguida a sua tradução no português. A tradução literal, verdadeira, né? Não a tradução que a gente conhece, que nos foi passada. Boa noite a todo mundo que está chegando aí, que está dando boa noite, tá? Sejam muito bem-vindos. Estou feliz demais por estar com cada um de vocês aqui de novo, tá bom? Amada família cósmica. Então, galera, vamos lá. Sentem-se confortavelmente. Chama aí a energia, conecta com a energia, com a vibração do mestre. Cada um à sua maneira. Abvund Bashmaya, Netkad Shimach, Tei Malkutach, Nevoei Tsubiana Haikana, do Bashmaya Ach, Havlan Larmat Sunkanan Yomana,
Washboklan Hauben Wartahen, Haikana da Fanan Shuahan Haioben, Wela Tarlan Lenissuna, Ela Patsa Membesha, Metode la He Malkuta, Wahaila Wateshburta, Lahalan Namin. Amém. Tradução. Ó Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa, direciona a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria o teu reino de unidade agora, que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto de nosso desejo, assim como em todas as zonas de luz, em todas as suas formas. Provê para cada dia tudo o que assimilamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detêm. De ti nasce toda a vontade reinante, a canção que se renova de idade em idade e a tudo embeleza. Possam a tua verdade, poder e canção ser o solo fecundo de onde cresçam todas as nossas ações. Assim seja. Gratidão, amados, amada família, boa noite, vão chegando, a galera falando aí, Larissa faz a renovação dos votos todo dia, vejo todo dia, legal, tamo junto lá, né, Larissa? Isso aí, galera, então vamos lá, trazendo mais um tema aqui, para os nossos papos de quarta, falar sobre autoimagem e autoconfiança. Então, como eu falei lá no início, né? Eu gosto muito da ideia de gerar perguntas, porque a partir das perguntas eu acredito que a gente acelera, exponencia o nosso processo de expansão de consciência, né? Então, vamos lá. Primeira pergunta que eu gostaria de largar aqui, para vocês refletirem até que ponto vocês atrelam a autoimagem ao que eu vou dizer agora, tá? Autoimagem tem a ver com aparência física? Fica a pergunta no ar, cada um responde para si mesmo, né? Eu dou aí 2, 3 segundos para fazer aquele suspense e lógico que eu já respondo em seguida, né? Não, autoimagem não tem nenhuma relação com aparência física. Eu, como terapeuta, tem vários terapeutas aqui presentes, a gente sabe que a gente atende muitas pessoas que, vamos falar de beleza, aparência bela para os padrões do mundo, que para os padrões do mundo são extremamente belas. Eu tenho um caso, por exemplo, que eu sempre falo, em curso, em live, já falei, eu acho também, de uma menina de Porto Alegre que eu atendi, ela era modelo, e quando eu fui na antessala, né, eu tinha acabado um atendimento, aí eu fui na antessala, ali tinha uma moça atendendo e tal, recebendo as pessoas, aí eu fui chamar, eu falei para ela, amada, só um pouquinho que eu vou no banheiro, já te chamo para o teu atendimento. E eu olhei para a moça assim, dava para ver que ali, eu não sabia qual era a profissão dela, mas eu pensei, essa menina deve ser modelo, o que ela confirmou depois no atendimento. Extremamente, assim, linda, sabe? Dentro desses padrões de beleza que o mundo nos traz, né, nos vende, ela era o padrão de beleza, o protótipo da beleza, né? Aí eu fui no banheiro lá e daqui a pouco chamei ela, enquanto eu fui no banheiro, antes de chamar ela para o atendimento, eu pensei, né, eu comigo mesmo, bom, porque o terapeuta sempre faz essa leitura, né? Isso é natural. Acho que os terapeutas que estão aí vão concordar comigo. A gente olha para uma pessoa, a gente mais ou menos já imagina qual é a demanda que vem dela, né? É natural, isso é do ser humano, né? Aí, na hora que eu fui no banheiro, antes de chamar ela para o atendimento, eu pensei, né? Bom, autoestima não é. Eu sei que a autoestima, a demanda que ela traz para mim pode ser qualquer outra. Trabalho, dinheiro, alguma doença física, qualquer coisa. A autoestima não é o problema dessa moça. Adivinha? Né? Levo ela para a sala de atendimento, na conversa com ela inicial, o problema dela era a autoestima. Né? Eu já tinha, lógico, essa ideia, né? essa noção, desse conceito de que a autoimagem não tem relação com a aparência física, por uma série de questões que eu já vivi na minha vida, que eu já presenciei. Mas aquilo para mim foi uma confirmação, né? Era uma moça dos seus 20 e tantos anos de idade, 24, 25 anos. Ela era modelo assim, nível nacional e já tinha feito trabalhos internacionais também.
E a autoimagem que ela tinha de si mesma era péssima. Então, primeira coisa, vamos desmistificar uma coisa, porque a gente olha para um ator num filme, né, porque eles sempre tentam passar esse estereótipo da beleza, do padrão perfeito de beleza. A gente olha e diz, não, esse cara deve ser assim, extremamente autoconfiante, deve ter uma imagem absurdamente positiva de si mesmo, ele ou a galã do filme também, a modelo do filme. Não necessariamente, né? Porque elas, uma coisa pode ser que essa pessoa, sim, ela tenha uma autoimagem maravilhosa de si mesma, mas não é por conta da sua aparência física. A gente precisa desatrelar isso, tá? Uma coisa da outra. Então, a segunda pergunta que eu queria fazer para vocês é, uma vez que a gente entende que a aparência física e a autoimagem positiva são coisas diferentes, a segunda pergunta talvez seja um pouco mais desconfortável. Qual é a imagem que você tem de si mesmo? Para por 5 segundos agora e pensa nisso. E tenta sentir qual é a sua imagem com relação a você próprio. Tá? E aí, talvez uma mais desconfortável ainda, a pergunta que eu vou fazer agora. Você tem uma imagem a respeito de si mesmo? Ou você está sempre dependendo da confirmação ou da chancela de alguém que vive no teu entorno? Do marido, da esposa, do namorado, da namorada, dos amigos, do mundo social, do convívio social, do Instagram, né? O quanto o número de curtidas, para mim, importa, o quanto os comentários que fazem a meu respeito me modificam, me balançam. Então a gente precisa ficar bem atento nisso. Eu tenho uma imagem a respeito de mim mesmo? Faça essa pergunta para você mesmo agora. Você tem uma imagem não definida, porque imagem definida a gente não vai ter nunca. Se eu tiver uma imagem definida a respeito do Fernando, isso significa que o Fernando é isso e acabou. Não, eu não tenho uma imagem definida do Fernando, eu tenho uma imagem do Fernando de hoje. O Fernando que caminhou até aqui, que expandiu, que cresceu. Daqui a 1 ano, provavelmente eu tenho, menos, daqui a alguns meses, provavelmente eu tenho uma imagem diferente, uma autoimagem diferente, porque eu vou caminhar, eu vou evoluir, eu vou expandir. Então, essas coisas a gente precisa começar a perceber, tá? O quanto eu sou dependente de likes, né, de curtidas, o quanto eu sou dependente de opinião, o quanto o que eu sou para mim mesmo. Se olha no espelho de manhã todos os dias e o que você é para você mesmo. Qual é a sua imagem? Você vê ali um ser que você admira ou você vê ali um ser que você... Eu já tive esse momento de vida, já falei bastante aqui também, que eu não gostava nem de me olhar muito no espelho. Aliás, eu tive um momento da minha vida que eu não tinha espelho em casa, nem no banheiro, porque olhar para mim era desconfortável. Ou seja, a minha autoimagem era péssima. Outras pessoas até me viam como uma pessoa, puxa, Fernando é um cara legal, um cara bacana, mas eu não conseguia me enxergar desse jeito, né? Então começa a prestar atenção. Qual é a tua relação com o espelho? Qual é a tua relação contigo mesmo? Quando alguém pergunta algo sobre você, o que é que te vem num primeiro momento, né? E também tem um outro extremo, né, gente? Tem aquele extremo que diz assim, eu não estou nem aí para a opinião dos outros. O que importa sou eu, o que eu penso a respeito de mim e acabou. Bom, eu não estar nem aí, nem um pouco, estou me lixando para a opinião de outra pessoa a meu respeito, isso não é autoimagem positiva e nem autoconfiança. Isso é soberba. Né? Porque nós, como seres sociáveis, temos sim que dar importância para a opinião das pessoas que nos cercam. O que a gente não pode é se moldar a partir delas. As pessoas me veem de uma forma e começarem a me dar feedback, né? E eu necessariamente achar que eu funciono daquela forma porque outras pessoas estão me vendo assim. Tá, como é que eu vou saber se o que as pessoas falam de mim é verdadeiro ou é falso ao meu respeito? Autoconhecimento, né? Autoconhecimento é a ferramenta que vai te dar essa base, essa sustentação para que você acate aquilo como um feedback positivo para você melhorar ainda mais, ou para você dizer, eu passei por uma situação agora, pouco tempo atrás, né? Quando quem está aí nesse trabalho de expansão de consciência, de
de falar, né? De atingir várias pessoas, né? Por exemplo, agora a gente tem quase 200 pessoas aqui, né? A gente, lógico, quanto mais mais pessoas a gente atinge, às vezes tem live que tem 500, 600, né? Quanto mais pessoas a gente atinge, mais a gente está sujeito a receber críticas, né? E tá tudo bem com as críticas, eu não vejo nenhum problema com as críticas. Agora, se eu não tiver um autoconhecimento ou um autoconceito, uma autoimagem firme, forte a respeito de mim mesmo, fazendo um trabalho de falar para um monte de gente, de atingir um monte de gente, aí eu começo a receber uma opinião daqui, uma sugestão ali, um conselho daqui, e eu não tenho a estruturação, a base definida, a base firme e sólida, gente, eu não vou para lugar nenhum, a minha vida fica uma areia movediça. Então, o autoconhecimento, eu formar essa autoimagem positiva a respeito de mim mesmo, é ferramenta básica e fundamental. Quanto mais a gente expande consciência, mais a gente vai ser alvo de pessoas, de opiniões, né? E a gente precisa estar bem estruturado para a gente não cair nesse caminho, tá? Mas assim, a opinião do outro é importante, gente? Claro que é, né? Se eu achar que a opinião que o meu pai tem a meu respeito, a minha filha, enfim, um melhor amigo que vai me dar um toque, vai me dar um feedback, eu não preciso parar para olhar para isso. Então eu entrei numa linha de soberba, né? De um ser antissocial. E nós estamos aqui para aprender justamente com esse convívio, com as diferenças, com os elogios, com as críticas, né? Mas se a gente está embasado numa raiz forte, estruturada, tanto o elogio não vai nos levar para um lugar de ego inflado, porque eu estou muito sólido, eu estou muito aterrado, eu estou muito firme, então eu acato esse elogio, ok, é legal, todo mundo gosta de receber um elogio, mas ele não vai me levar para esse lugar de deslumbramento, e ao mesmo tempo ele não vai uma crítica severa, porque às vezes a gente recebe, eu recebi umas 2 semanas atrás, eu ouvi, é lógico que não foi confortável, não foi gostoso para mim. Se alguém diz aqui eu adoro receber críticas pesadas, né, a respeito de mim mesmo, eu acho esquisito, né? Eu não gostei, achei que... Mas por eu estar muito embasado, muito no meu centro de força, aquilo veio, eu acatei, eu olhei para aquilo, tá, o que é que disso aqui pode me beneficiar para dar um passo para ser um ser humano melhor amanhã, depois disso, né? Então, olhar para esse universo, não como algo que veio para te derrubar, e nem para o elogio como algo que te veio para colocar como a última traquinas do pacote, né? Isso só existe, grande Walter Otaviano, gratidão, irmão. Isso só é possível quando a gente tem uma base sólida, firme e bem estruturada. Aí a gente vai falar de um conceito que eu gosto muito de falar, que é o conceito de centro de força, né? Quanto mais eu estou próximo do meu centro de força, mais eu estou estruturado para que o elogio não me leve para a viagem, para eu achar que eu sou o cara, como para a crítica não me derrubar. E o que é esse centro de força? Quando é que eu me aproximo desse centro de força? Quando eu estou vivendo a minha verdade. E essa, acho que é a grande tecla do trabalho que eu gosto de bater sempre, né? A minha verdade. Viver a nossa verdade, a gente está falando de integralidade, de ser integral, né? De ser inteiro. Eu acredito, gente, eu me conheço muito bem, eu falo algumas coisas assim que às vezes as pessoas podem achar, nossa, né? Que forte. Eu tenho uma autoimagem muito positiva de mim mesmo. Agora, isso não significa dizer que eu não tenho coisas a serem melhoradas, isso não significa dizer que eu sou o mais bonito, que eu sou o mais inteligente, não. Eu tenho uma autoimagem positiva a respeito do Fernando, que fica cada vez mais positiva à medida que eu me aproximo mais e mais desse meu centro de força, que eu vivo cada vez mais a minha verdade. Uma coisa que eu gosto de falar sempre, né? O Fernando vai ser cada vez mais útil, mais maravilhoso e mais admirado pelas pessoas ao seu redor, quanto mais Fernando ele for. Não é quanto mais bonito ele for, quanto mais inteligente, quanto mais eloquente ele for, quanto mais dinheiro ele tiver. Não, o Fernando vai ser mais admirado à medida que ele for mais Fernando.
E as pessoas, de uma forma geral, às vezes buscam demasiadamente essa aprovação do externo sem antes ter uma aprovação do interno. Então essa aprovação que eu estou dizendo, que eu tenho a respeito de mim mesmo, não é porque eu sou o cara, é porque eu estou vivendo a minha verdade cada vez mais. Senão eu vou procurar sempre isso em fatores externos. Por que está hoje muito forte a história da estética, né? Da harmonização facial? Eu não estou falando que isso é ruim, gente, é maravilhoso. Eu acho que todos os recursos que estão aí à disposição para a gente ficar mais jovem, mais bonito, mais com saúde, com vitalidade, com beleza, com brilho, tá valendo. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é eu ir buscar nesse recurso uma aprovação do mundo que eu não dou para mim mesmo. Então eu estou usando uma ferramenta que é maravilhosa, que é para me deixar melhor, mais confortável, sei lá, enfim, para uma série de coisas. Eu estou utilizando isso porque eu não faço esse preenchimento externo, eu não me dou esse elogio, ou eu não me tenho essa admiração que eu quero que o mundo tenha por mim. As pessoas podem perceber isso, gente. Vai para as personalidades mundiais aí. As pessoas mais admiradas, as mais seguidas, as mais veneradas, não são as que têm mais dinheiro, não são as que têm mais beleza física, não são as que têm mais inteligência, são as que são mais verdadeiras consigo mesmas, com os seus caminhos. Isso é integridade, a gente está falando de integridade. E sim, ser verdadeiro consigo mesmo, ser íntegro consigo mesmo, não significa que nós não tenhamos uma série de coisas a serem melhoradas. O Fernando está aí pedalando no caminho de expansão de consciência. Eu tenho 46, estou desde os 15. Pedalando para ficar cada dia um pouquinho melhor. Grande Edson Lima, meu irmão, seja bem-vindo. Eu estou pedalando todos os dias, eu trabalho muito para me melhorar todo dia, nem que seja um pouquinho, né? Cada vez que eu faço isso, eu me aproximo um pouco mais disso que eu chamo de centro de força. Quanto mais eu me aproximo do centro de força, mais verdadeiro comigo eu tenho que ser, porque eu não consigo não ser verdadeiro comigo no centro de força. A gente é muito não verdadeiro com a gente mesmo quando a gente está longe disso. À medida que a gente vai se aproximando disso, a gente não... E tem um monte de gente aqui que já passaram por meus atendimentos e cursos que eu conheço, a história, e sabe, e que está fazendo esse processo Oi Raquel, tudo bom, amada? Que está fazendo esse trajeto de reaproximação de si mesmo. E sabe disso, atesta isso que eu estou falando, né? A cada passo que você dá para cá, para próximo de você, mais coisas vão ficando para trás, mais pessoas, muda o gosto musical, muda os lugares que você frequenta, muda as tuas amizades, muda as tuas relações, muda tudo, muda os filmes que você gosta de ver, muda tudo. Por quê? Porque aqueles passados refletiam um ser que estava distante de si mesmo, que não se conhecia. À medida que a gente vai se aproximando disso, vai se reapropriando desse autoconhecimento, a gente precisa viver a nossa verdade, a nossa integralidade. Cada passo que a gente está para cá, além de fortalecer a nossa verdade a respeito da gente mesmo, naturalmente eu vou viver mais a minha verdade, e quanto mais eu vivo a minha verdade, mais eu me admiro, mais a minha autoimagem é positiva. Autoimagem, gente, não tem nada a ver com a gente ser o cara perfeito. Autoimagem positiva não tem nada a ver com ser o melhor, o melhor cirurgião do planeta. Autoimagem tem a ver com aquele sujeito estar vivendo a sua verdade, a sua integralidade, ser coerente com ele mesmo. As ações coerentes com aquilo que ele acredita, coerente com aquilo que ele fala. Quando o ser humano ele vive com coerência, quando ele está no centro de força e vive coerente com aquilo que ele fala, com aquilo que ele acredita, naturalmente ele se admira. Ele viver a sua verdade naturalmente vai levar ele para esse lugar de autenticidade. Obrigado, Mara. Quanto mais autêntico, mais verdadeiro, mais íntegro, consigo mesmo, em primeiro lugar. Porque ser íntegro com o outro, ser verdadeiro com o outro, nada mais é do que um reflexo natural do ser humano que é verdadeiro consigo mesmo. Aquele que é verdadeiro consigo mesmo não consegue não ser com outra pessoa.
aquele que consegue se burlar, se enganar, ele vai fazer isso naturalmente, porque ele com outras pessoas, porque ele faz isso consigo mesmo o tempo todo, né? A partir do momento que a gente começa a se aproximar disso, e começa a viver essa integralidade, a gente simplesmente não consegue reproduzir algo que não seja íntegro, que não seja verdadeiro nas nossas relações. Isso é base, né? Isso é estrutura básica, funcionamento humano, tá? Então, começar a fazer essas perguntas básicas, né? Quem sou eu? Não para o mundo, para mim mesmo. Quem sou eu para mim? Eu me admiro? Eu olho para essa imagem de manhã na frente do espelho, o que eu sinto por ela? Eu sinto admiração por ela? Ou eu estou funcionando como o Fernando funcionava há um tempo lá atrás, que não consegue nem ter espelho em casa para não ter que se deparar consigo mesmo? Por que eu não conseguia me deparar comigo mesmo? Porque eu estava vivendo uma vida completamente fora daquilo que eu era em essência. Eu estava completamente fora do meu centro de força. E isso me causa o oposto da admiração. Isso me causa repulsa para mim mesmo. A gente mesmo pode ter repulsa pela gente mesmo. Quando? Quando a gente não está sendo íntegro, sendo verdadeiro. E de novo, não significa ser o mais lindo, o mais perfeito, o mais bonzinho, o mais altruísta. Significa ser verdadeiro consigo mesmo. Ok? Eu anotei algumas coisinhas aqui. Tem um ran agora aqui, deixa eu tomar uma aguinha, tá, gente? Qual é a relação de autoimagem com autoconfiança, né? Quanto mais a gente fortalece essa autoimagem, a autoconfiança, assim, necessariamente, se você trabalhar a autoimagem, isso é uma tendência natural que você atinja altos níveis de autoconfiança. Agora, o contrário não é verdadeiro, tá? Não necessariamente você é autoconfiante, você tem uma autoimagem positiva. Opa, peraí, agora eu me confundi, Fernando. Agora você me confundiu aqui, me enrolei. Se uma coisa está totalmente relacionada à outra, como é que... Então, se uma coisa está totalmente relacionada à outra, como é que eu sendo autoconfiante não significa eu ter uma autoimagem positiva? Então vamos lá. Se eu trabalho a minha autoimagem no dia a dia, isso vai me melhorando cada vez mais como ser humano, eu vou sendo mais assertivo nas minhas decisões, nas minhas escolhas, eu vou deixando de perder tempo e energia com aquilo que não me serve mais, que me traz dúvida, insegurança, medo. Naturalmente eu vou atingindo estados mais elevados de autoconfiança. Agora, tem pessoas que são autoconfiantes por natureza. Vocês já perceberam isso? Tem pessoas que vêm de infância, são autoconfiantes de infância, e elas têm uma autoconfiança quase que inabalável. Às vezes, essa pessoa pode ser um serial killer. Pode ser um homem de negócios completamente inescrupuloso, que faz aquele ofício de uma forma tão assertiva que ele não tem dúvida nenhuma a respeito da qualidade do trabalho dele, em fazer aquilo, em burlar o sistema para ganhar dinheiro, em fraudar a previdência, sei lá, pense em alguma coisa ruim aí, tá? Às vezes um atirador de elite, tá? Digamos, vamos colocar lá num extremo para a gente entender bem a história. Você pega um atirador de elite, esse cara é contratado, ele vira um assassino de aluguel. Esses caras que é coisa baixa frequência para falar em live de expansão de consciência, né, gente? Desculpa, tá? É só para a gente pegar o exemplo e entender. Esse cara, ele está fazendo uma coisa altamente inescrupulosa, né? Ele pode ser o melhor matador de aluguel do planeta. Ele é o cara mais solicitado, mais requisitado. Ele acerta um tiro a 3 km de distância. Ele é muito autoconfiante para fazer aquilo. Ele sabe que vai ter um alvo e esse alvo vai ser acertado, porque ele é o melhor naquilo. Agora esse cara vai lá, ele acaba de fazer um serviço e ele vai para casa, ele vai dormir. Ele pode até dormir a noite inteira, porque tem gente que não tem essa consciência expandida para ter noção do tamanho do malfeitor que ele é no planeta, né? Mas uma autoimagem positiva dele ele não tem, porque o mínimo que qualquer ser humano tem é senso do
básico, do certo e do errado, do bom e do ruim, do que é de luz e do que é de treva. Esse ser, por mais inconsciente que ele seja, essas noções básicas ele tem. Então esse ser, com essa profissão, com essa atribuição que ele tem, ele não consegue fazer um serviço, ir para casa e se admirar. Ele é autoconfiante, ele não vai errar. Não, deixa comigo que eu não erro. Não, mas esse aqui é a 5 km de distância, vai ter que acertar lá, ele vai acertar, porque ele tem uma autoconfiança inabalável naquilo. E ele vai lá e puf, acerta o alvo a 5 km de distância. Ele tem uma autoconfiança absurda, mas a autoimagem dele não é positiva. E quando a autoimagem não é positiva, a gente pode ter até autoconfiança em alguma área da nossa vida. Mas a vida em si vai nos trazer resultados positivos? Não vai. Por quê? Porque uma vida plena, uma vida feliz, próspera de verdade, com saúde, vitalidade, bons relacionamentos, boas amizades, bons trabalhos, boas oportunidades, passam necessariamente por uma autoimagem positiva. Quando a gente não tem uma autoimagem positiva, a gente pode até viver momentos positivos, mas a gente não consegue sustentá-los. Sustentar uma vida de bem-estar, de alegria, de paz, de prosperidade, de amorosidade, passa diretamente por ter uma autoimagem positiva. Essa autoimagem que a gente vai melhorando, porque poucas pessoas nascem com essa autoimagem elevada. Hoje, esses novos seres que estão vindo para o planeta já estão vindo diferentes, eles já sabem que são maravilhosos. A educação que nós estamos fornecendo também já é diferente, porque nós já estamos diferentes, né? Vocês sabem, né, da minha história, eu tenho a Beatriz de 23 anos, e tenho a Isis, né? Eu estou aqui, inclusive, na casa delas, né? Vocês estão vendo que o cenário é diferente, estou aqui em Indaial, a Isis está dormindo no quarto do lado. A maneira como eu estou educando, nós estamos educando a Isis, é completamente diferente da maneira como eu eduquei a Beatriz. Lógico, são 23 anos de diferença. Então, é lógico que já estão vindo seres mais preparados, mais evoluídos, com autoimagem, seres mais expandidos mesmo, almas mais expandidas, estão vindo para a Terra. Aí, falar disso não vai dar agora, porque é aquela história de cinturão de fótons, de transição planetária que eu falo em outros momentos, né? Mas é fato, esses seres já estão chegando. E essa autoimagem que eles já têm, que eles já trazem, ela pode ser reforçada pela educação, ou um ser desse pode cair num ambiente que não favoreça isso, e ele vai cair, vai baixar a autoestima, e ele vai ter que recuperar isso ao longo da vida dele, através do reforço da sua autoimagem, né? Através de trabalho, de terapia, enfim. Então, gente, falando isso, a gente entende que o que a gente escuta na infância, o que a gente fala na infância, para os nossos filhos, para os nossos netos, tem total relevância para o que a gente vai viver para o resto da vida. É o que a gente chama de espelhamento, né? Uma criança, a não ser esses seres novos que já estão vindo, mas mesmo assim também dependem, eles dependem muito do mundo à sua volta, né? Piaget tinha tem um estudo de Piaget, né, que uma criança ali pelos 8, 9 meses de idade, eles riscavam a testa da criança com um lápis, um carvão, um batom vermelho e botavam a criança no espelho. A criança ia com a mãozinha para tirar a testa. Isso foi massificado ao ponto de perceberem que com essa idade a criança já passa a ter uma ideia de si mesma. Que ela sabe que aquele traço vermelho na testa não reflete ela, não faz parte da imagem dela. Então, a autoimagem é algo que começa na mais tenra infância, né? E muito por esse processo de espelhamento, né? A gente fala para a criança, ai, que narizinho bonitinho, ai, como ela é comunicativa, ai, como ela é esperta, ai, como ela é bagunceira, ai, como ela é desobediente, ai, como ela é chata, ai, como ela é... Essa autoimagem que a gente leva para o resto da vida tem muito do espelhamento, principalmente dos primeiros anos de vida. E se a pessoa em algum momento da vida não se apropriou, não, deixa que agora a minha imagem que vai fazer sou eu, ela passa a vida inteira dependente de espelhamento. Volta para aquela questão. Uma coisa é a gente dar importância para a opinião das pessoas ao nosso respeito. Isso a gente deve fazer. Outra coisa é a gente se moldar
pela opinião das outras pessoas. Isso acontece quando a gente não tem estrutura, quando a gente não tem base, quando a gente não sabe quem a gente é, quando a gente não tem uma imagem, uma opinião formada a respeito da gente mesmo. Então essas questões precisam ser bem trabalhadas. E como trabalhar isso? Aí que vem a grande questão, né? Como trabalhar... Boa, Carla. Burra, relaxada, né? Gente, quando a gente fala isso para uma criança, a gente pode estar dando uma sentença que vai acompanhar esse ser humano o resto da vida. Então, nunca, jamais falem isso para uma criança, porque ela está no momento de vida e tudo que a imagem dela vai ser formada a partir do espelhamento, porque ela não gera energia própria nos primeiros anos de vida, né? Então, tudo vai ser espelhamento no primeiro momento. Então, quanto mais a gente puder reforçar a imagem positiva da criança para com ela mesma, mais a gente vai estar ajudando aquele ser a ser um ser humano saudável, próspero, feliz, com boas relações. Aqui quem é da minha geração, para mais velho, sabe que nós não fomos criados assim, né? Poucos de nós fomos criados assim. E tá tudo bem, não é para a gente ser vítima aqui, né? A gente já entendeu isso. Por quê? Porque todos nós que estamos aqui, em algum momento da nossa vida, a gente pegou o processo para nós assim, não, eu vou fazer esse negócio acontecer. Se eu tenho uma autoimagem negativa porque os meus pais fizeram isso comigo, a escola, a família, um ex-namorado, um ex-marido, ok, agora daqui para frente é comigo. Então daquele ponto em diante, quando a gente tem essa consciência, a gente não é mais vítima, a gente é protagonista da nossa vida, né? Então a gente não pode se colocar nesse lugar da vítima, né? Agora, isso não significa que a gente vai pegar uma criança hoje com todo o conhecimento que a gente tem e não vai reforçar isso desde os primeiros anos de vida dela, né? Eu quero imprimir na Isis, por mais que ela seja um ser expandido, maravilhoso, poderoso, que a gente sabe que ela é, eu quero reforçar essa ideia, porque eu sei que daqui a pouco ela vai para a escola, ela vai conviver com o meio, e ela vai talvez falar uma palavra errada, ela vai cair, vai tropeçar, o mundo vai rir dela. Vai, porque o mundo está aí também para isso, para a gente aprender com esses dissabores, né? Então eu quero dar essa estrutura para ela o máximo que ela puder, para reforçar essa imagem positiva que ela pode ter trazido dela mesma. E caso a gente receba como filho, como sobrinho, alguma alma que ainda esteja longe de ter essa autoimagem positiva já de berço, de nascença, nós ali temos uma grande oportunidade, um grande laboratório para fazer aquela criança mudar totalmente o rumo da sua vida. A partir do quê? A partir daquilo que a gente fala para ela, a partir daquilo que a gente representa para ela no dia a dia dela. Olha o poder que a gente tem, né? Conosco mesmo e com as pessoas que nos circundam, tá? Como trabalhar isso no dia a dia, gente? Como trabalhar essa autoimagem que vai gerar essa autoconfiança? Bom, primeiro, eu já falei lá no início da live, estar próximo do centro de força. É tirar tudo, é começar a silenciar, ser cada vez mais você mesmo. Tá, Fernando, isso é muito filosófico. Como é que eu vou ser mais eu? Eu não sei nem quem eu sou. Como é que eu vou ser uma coisa que eu nem sei o que é? Né? Por que as pessoas às vezes não sabem quem são? Porque elas não conversam consigo mesmas. Elas não dialogam consigo mesmas. Elas não têm momento de silêncio consigo mesmas. Elas não perguntam para elas mesmas em meditação quem eu sou, o que eu vim fazer aqui. Qual é o meu papel nesse mundo? Qual é o propósito que eu vim desempenhar aqui? Qual é o trabalho que eu vim fazer aqui? A partir do momento que a gente começa a fazer isso repetidamente, eu perguntar para mim mesmo, para o meu eu superior em meditação, eu começo a ter as respostas a partir daquilo que eu sou e daquilo que eu vim fazer aqui. A partir do momento que eu tenho essas respostas, aí eu tenho outro compromisso. Caminhar para viver de acordo com as respostas que eu recebo. Para afirmar, para bancar aquilo que eu acabei de descobrir que eu sou. Até então eu não sabia, então era mais confortável. Agora eu sei, então agora eu tenho que caminhar para isso. Com coragem, por quê? Porque eu vou ter que deixar coisas para trás. Eu vou ter que deixar pessoas para trás. Eu vou ter que deixar contextos, às vezes grupos de amigos para trás. Isso requer coragem, requer comprometimento. Então estar nesse centro de força, cada vez mais próximo dele, vai reforçar em muito a nossa autoimagem. Cada passo que a gente dá para próximo disso aqui, a nossa autoimagem melhora. De novo, a gente não vai se achar o mais lindo, o mais gatão, o mais fantasticamente inteligente. A gente vai se admirar mais com tudo aquilo que a gente tem de maravilhoso e com tudo aquilo que a gente não tem, que a gente precisa melhorar
Eu sei aquela música, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Eu sei as delícias de ser Fernando, mas eu sei as dores de ser Fernando também. Eu não fecho os olhos para elas. Mas o fato de eu identificar um monte de coisa que eu preciso melhorar não diminui a admiração que eu tenho por mim mesmo, por eu ser o bom que eu sou nesse aspecto, nesses aspectos aqui. E por eu estar vivendo a cada dia mais a minha verdade. E como é que eu sei se eu já atingi uma autoconfiança que é consequência de uma autoimagem positiva? Como é que eu vou saber isso? Coisas do dia a dia, gente. Não precisa a gente se colocar em grandes testes, né? Em grandes... tem gente que quer passar por um... eu quero saber como é que está a minha autoconfiança, vou marcar eu quero que alguém marque uma palestra aí para 500 pessoas para eu saber se eu estou autoconfiante o suficiente para ir lá na frente dessas 500 pessoas e falar. Não precisa disso. A autoconfiança a gente mede no dia a dia, em coisas básicas. Eu vou dar um exemplo bem corriqueiro, tá? Para vocês. Eu gosto muito de fazer omelete, né? Então eu vou lá, bato o ovo, coloca lá o ovo na frigideira e aí daqui a pouco vai chegar a hora de virar, né? De virar o ovo. Eu não viro assim com espátula, eu viro jogando o ovo para cima na frigideira. Eu gosto de fazer isso. Aí eu comecei a perceber que eu tinha medo de sujar a pia, sujar o fogão, e eu fazia aquilo com um movimento curto, com freio de mão puxado. Geralmente dava errado. Aí eu comecei a pensar uma coisa. Pô, a minha casa assim, tem uma cozinha e ali na frente, 3 passos para lá, tem uma varandinha. Aí eu comecei a fazer isso lá na rua. Aí na hora que estava de fritar o ovo, de virar o ovo, eu pegava a frigideira, ia lá na rua. Como eu estava na rua, o que eu fazia? Puf, não errava uma. Corriqueiro, bobo. Mas olha só chefe faz isso. É verdade, Ju. A Ju agora tá na cozinha, né? Deve vivenciar bastante esse tipo de coisa, né, Ju? Gente, eu não errava uma. Eu não erro uma quando eu ia lá fora. Eu viro e puf, perfeito, cai o ovinho na frigideira, né? O que é a mudança de uma coisa para outra, né? Ali eu fazia com medo. E lá eu fazia extremamente autoconfiante. Porque se eu errasse também não tinha problema. E quanto a gente tem medo de errar no dia a dia? Medo de falar uma palavra errada, medo de não ser perfeito, medo de não ser aprovado. Aí, quando eu fiz esse teste, eu comecei a ir lá para a rua e virar o teste e cair certinho. O que eu fiz, gente? Eu comecei a fazer isso lá dentro. Não, agora eu vou virar o ovo aqui como eu viro lá fora. Ah, mas se eu errar? Se eu errar, eu errei. Eu vou lá e limpo. Pronto. Percebe como a coisa, o trabalho, ele é muito mais cotidiano do que a gente pode imaginar? Aí sabe o que aconteceu? Eu comecei a virar com essa atitude mental de que se eu errar tá tudo bem, assim como se eu errasse lá fora estava tudo bem, e eu não errei mais nenhuma vez dentro de casa. E antes eu errava direto porque eu fazia com medo, eu fazia com medo de errar. Então, serve muito isso para quem vai falar inglês, né? Quer falar inglês? Eu falo aquele inglês, né? Mais ou menos, aquela coisa assim, entendo bem, me viro bem, mas muito longe de ser fluente. Então, às vezes, quando eu morei fora, ficava com vergonha de falar com as pessoas, né? Ficava ali falando. Gente, e aí vinha alguém brasileiro também que falava tanto inglês quanto eu, chegava, tomava conta da situação e falava tão errado quanto eu. Eu falava, meu Deus, cara, como é que tu pode falar assim abertamente, com tanta coragem, falando tanta coisa errada, né? Por quê? Porque o cara lidava muito melhor com o erro, ele tinha uma autoimagem positiva muito maior do que a minha. Ele estava se lascando. O que ele precisava? Se comunicar, e ele fazia isso do jeito que ele podia, sem medo de errar, sem medo de ser julgado, porque se ele fosse julgado, a estrutura dele estava sólida, a base dele estava sólida. Então, no dia a dia, em coisinhas pequenas, a gente percebe, passa a aumentar esse nível de percepção, né? Como é que você faz, qual é o teu nível de confiança numa conversa corriqueira de dia a dia, numa live, num papo informal, né? Você começa a perceber. Como é que você está se tratando? A autoimagem está totalmente relacionada com como a gente se trata, gente. Esses dias, eu geralmente, quem já viu os cursos comigo, eu geralmente falo isso, né? Eu gosto muito de fazer faxina. Eu gosto de fazer faxina em casa. Na minha casa, tá, gente?
Por quê? Porque na faxina física já rola uma faxina emocional junto, né? Mas é lógico que às vezes eu gosto de contratar alguém para fazer aquela coisa assim, aquela geral, né? Eu faço a do dia a dia, mas de vez em quando tem que ir uma profissional que faça isso, que vai onde eu não vou, né? E esses dias eu fiz isso, 2 semanas atrás. Aí eu cheguei em casa, Rossana é o nome dela. Aí eu vi que eu tenho aqueles panos peruanos que eu comprei no Peru, e um lado eu deixo ele na janela, né, como cortinas. Aí um lado está todo queimado do sol, ele está com a aparência envelhecida do sol, e o outro lado ele está bonito, está vívido, está bem colorido, bem aceso, né? Eu uso o lado colorido para mim, porque eu estou ali dentro da minha casa, estou vendo todo dia. E o lado desgastado, feio, amarelado, para o lado de fora. Aí quando eu cheguei em casa, a moça tinha feito a faxina e ela colocou o contrário. Ela colocou o lado de dentro, o amarelado para mim, o feio, desgastado, e o lado bonito para fora, né? Gente, tudo assim, a vida é um grande laboratório. Tudo é um motivo para a gente aprender, para a gente refletir. A vida, as pessoas, o mundo é um laboratório de antropologia. A gente entende o ser humano a partir de coisas corriqueiras, né? Aí ela estava ainda lá limpando a cozinha, finalizando, eu fui lá, tentei ser discreto para ela não ficar incomodada, eu fui lá e virei. Porque é só um preguinho, né? Eu tirei, virei a parte bonita para mim e a parte amarelada para fora. Aí ela viu e veio, desculpa, Fernando, eu não sabia. Eu achei que tinha que ficar, né, o lado mais bonito para fora, porque é a aparência da tua casa e tal. Falei, não, amada, fica tranquila, tal, é porque eu gosto de olhar para esse pano vivo, das cores vivas aqui, aqueles pano peruano vivo, né? Isso me faz bem? Não, tá tudo certo, já troquei aqui, fica tranquila. Mas isso, gente, me gerou uma reflexão de como o mundo foi estabelecido, como que a gente funciona. Paty, isso, o olhar dela era outro. E é como funciona a grande maioria das pessoas, né? Que ideia é essa? Que base é essa? O que eu quero trazer aqui? Essa ideia de que é mais importante como o outro vai me ver do que como eu vou ver, de como eu vou estar de fato, né? Isso se reflete em várias coisas do dia a dia. Aquela taça de vinho bonita que a gente tem, e a gente vai no dia a dia, a gente vai tomar naquela outra ali qualquer mesmo, de repente não pega nem uma taça, né? Ou a gente tem 3, 4 vinhos legais, bacanas lá, a gente vai tomar o piorzinho porque semana que vem eu vou receber visita, então eu quero ter esse vinho melhor aqui, vou guardar para ele. Como é que a gente se trata no dia a dia? Isso está total relacionado com a nossa autoimagem, porque se eu me trato de qualquer jeito, gente, eu tomo em qualquer copo, em qualquer taça quebrada, nicada, copo de requeijão. Eu não estou falando de simplicidade e não estou falando disso. Quem me conhece aí sabe que se for para a gente tomar vinho barato em copo de plástico, sentado no meio fio, a gente vai tomar. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do dia a dia, como é que eu me trato. Quando a gente aprende isso, a gente dá um salto gigantesco nessa história de autoimagem, de imagem positiva a respeito da gente mesmo. Então hoje, gente, quando eu faço janta, eu faço muito isso para mim, só para mim. Eu faço bonito, eu pego o pratinho bonito, eu enfeito o meu pratinho. Eu vou tomar um vinho, eu pego a taça, a melhor taça que eu tenho. Se eu tenho 2 vinhos e eu quero tomar um vinho bom, eu vou tomar o melhor, que é o que eu tenho. Eu quero tomar o melhor hoje. Pronto, eu posso até comprar outro amanhã, depois, semana que vem, se eu vou receber essa visita. Mas como é que eu me trato nas questões do dia a dia? Como é que eu lido com a história da cortina? Não, realmente eu vou deixar o lado bonito para o lado de fora, porque é para os outros verem a minha casa bonita. Ou eu quero essa paisagem bonita porque eu vou olhar para ela o dia inteiro. Eu não quero olhar para uma imagem desgastada. Eu quero olhar para uma imagem vívida, cores vivas. Isso está completamente relacionada com autoimagem e diretamente relacionada com autoconfiança. Quanto mais a gente fortalece essa autoimagem com coisas corriqueiras, de novo, coisas de dia a dia, mais a gente vai ser assertivo nas nossas decisões, no nosso trabalho, no nosso ofício, né? A gente vai ter autoconfiança para fazer aquilo que a gente faz. A gente precisa de autoconfiança para tudo hoje, né? A gente vive um mundo extremamente competitivo, acirrado, né?
Talvez essa história de pandemia mude um pouco isso, né? A gente compartilhe mais do que a gente vai mais para o compartilhamento do que para a competição, né? O que nos marcou até hoje, enquanto humanidade, foi essa coisa da competição, né? Mas independente se o mundo for para um molde, um formato mais compartilhado, a autoconfiança não deixa de ser importante, né? A autoconfiança, gente, nada mais é do que você olhar para uma pessoa e falar a tua verdade para ela, sem medo de ser julgado. Como o cara que eu falei do exemplo do inglês, que ele falava e eu olhava para ele dominava a situação e ele adiantava a vida dele e eu ficava lá na minha. Por quê? Porque eu não tinha... Obrigado, Josi. Então, a autoconfiança que vem necessariamente de uma autoimagem positiva, aí vamos para o outro lado, o autoconfiante não necessariamente tem uma imagem positiva ao seu redor, mas se você tem uma autoimagem positiva, isso vai te levar a estados mais elevados de autoconfiança, que vai te ajudar em todas as esferas da vida, né? Numa reunião, numa conversa, olhar, sabe aquela pessoa, sabe assim, situações que a gente vê que a pessoa não tem autoconfiança, e quem não tem autoconfiança não gera confiança, o outro não confia em você, se você mesmo não confia. Aquela pessoa que aperta a mão fraquinho. Todo mundo já apertou a mão assim, parece uma geleia, né? A gente pega na mão da pessoa assim, parece que a mão vai desmoronar. Gente, pelo amor de Deus, nunca aperte a minha mão desse jeito. Se você apertar minha mão, aperta a minha mão. Pega ela, segura firme. Se você for me dar um abraço, me dá um abraço. Firme, forte. Eu não suporto aquele aperto de mão, geleia, aquele abracinho assim. Não, abraça. Faz contato com a pessoa. Isso demonstra confiança, isso demonstra autoconfiança. Quando você aperta a mão de alguém ou abraça alguém forte, a pessoa sai daquele aperto de mão, daquele abraço assim, nesse cara, nessa mulher eu posso confiar. Você passou isso para ele, mas para você passar isso para ele, você tem que nutrir isso em você. Então, necessariamente aquela pessoa que aperta a molenga, que não abraça de verdade, aquela pessoa que não olha no olho, já perceberam? Numa conversa você não consegue fitar o olho da pessoa, ela fica assim, ela olha para baixo, ela olha para o outro lado, ela olha para cima, menos para você. Gente, isso é sinal, isso necessariamente é um sinal de que essas pessoas não têm autoconfiança. A autoimagem delas, com certeza, não é positiva. Tá? Então, trabalhar isso, gente, é vital nas relações, no trabalho, no mão de nojo, nos projetos, em tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. Base, estrutura, ancoramento, aterramento, poder pessoal, né? A gente fala tanto de poder pessoal, a gente não pode desconsiderar todas essas coisas quando o assunto é poder pessoal, né? Aí quando não tem base, quando não tem estrutura, quando não tem aterramento, quando não tem autoimagem positiva, não tem autoconfiança, não prospera, não tem vitalidade, não tem saúde, vive adoentado, vive reclamando de coisas e situações que deram errado. Por quê? Porque a vida está sendo estruturada sobre uma base de areia, não sobre uma base de concreto, uma base sólida. Então, nutrir isso, trabalhar isso nas coisas do dia a dia. Alguém me perguntou aí no meio da live, eu esqueci, como é que se faz, né, para sair desse estado de autoimagem negativa, de baixa autoconfiança, para um estado de autoimagem positiva, de autoconfiança. Gente, é dia a dia, coisas pequenas. Tem gente que quer chegar numa terapia de 1 hora e resolver isso. Não vai resolver isso. A terapia vai te dar, às vezes, um caminho, uma base, vai puxar um link, um fio, para que você faça isso acontecer no dia a dia. Não vai ter um método perfeito, né? A gente vê na internet assim, coisas absurdas às vezes, né? Obrigado, Paty. 5 minutos. Vendendo coisas que não são reais, né? Hoje eu ainda vi isso, aquelas propagandinhas que vem antes do vídeo do YouTube, né? É um rapaz falando assim, você não tem sabia que tem um cofre com riquezas e tesouros imensuráveis e riqueza absoluta e milhões e tal,
E você não tem a chave desse cofre, né? Mas eu tenho. Não tem. Ninguém tem a chave. A chave nós vamos descobrindo no dia a dia, com um processo. Boa, doutora Ana Cláudia. É um processo que terapias, cursos vão potencializar isso. Ninguém vai te dar, ninguém vai te entregar isso, né? Querer obter isso de uma fonte externa já é uma referência de que eu não tenho uma autoimagem positiva, eu não tenho base, eu não tenho estrutura. Eu não quero nada que venha de fonte externa, porque eu sei que não é verdadeiro. Eu quero as minhas fontes. Agora sim, eu vou pegar um curso, um livro, uma terapia e vou me utilizar disso para me fortalecer ainda mais. Isso vai fazer parte do meu processo. Isso não vai ser a coisa. Então, esse tipo de entendimento, de discernimento a gente precisa ter, né? Senão a gente vai ficar infinitamente, indefinidamente dependendo de likes para se sentir bem, dependendo de quantas pessoas tem na live, dependendo de quantas comentários tem no post. Vai num lugar e pergunta 30 vezes para as pessoas: eu estava bem vestido, eu falei bem, eu falei alguma coisa errada. Não tem base, não tem estrutura, e aí não prospera, e aí não expande, e aí não tem saúde, não tem vitalidade, não tem clareza, não tem olho no olho. Então, começar a cuidar isso no dia a dia, né, gente? Quero rapidinho, deve estar faltando pouco tempo aqui. Aqui tá fixado o comentário, gente, Método Vênus, né? Quem quiser mais informações, é um workshop que eu vou dar com a doutora Catiúcia, tá aí na live também, no dia 5 de setembro, tá? O que a gente vai oferecer nesse dia? Ferramentas, comandos quânticos, metafísicos, que vão potencializar saúde, vitalidade, essa coisa da estrutura que eu estou falando aqui, rejuvenescimento, parar relógio de envelhecimento e inclusive retardar o relógio de envelhecimento. Isso é possível. A gente acha que isso é surreal quando a gente olha para o mundo sob um paradigma de terceira dimensão. Nós estamos avançando para um paradigma de quinta dimensão, e na quinta dimensão, populações de quinta dimensão já fazem isso. Fazem isso porque tem uma consciência mais expandida. Essa consciência, nós já estamos acessando ela aos poucos. Então, eu quero... Obrigado, Kátia, tá aí presente. Nesse workshop a gente vai oferecer uma série e no final a gente vai dar um método, que é o método Vênus, que é um MP3 que você vai utilizar em casa, no dia a dia, para potencializar essas ferramentas, essas realidades. Elas existem, tá? Essa realidade de cura, de beleza, de saúde, vitalidade, longevidade, rejuvenescimento. Isso é possível, isso não é irreal, tá? Isso já existe e nós estamos aos poucos alcançando, em pitadas, alcançando essas potencialidades, retomando essas potencialidades. Então, quem quiser saber mais sobre isso, tem aí... Procura a Josi Palvels, né? Que está no comentário fixado aí. Ou a Jaque Palvels, né? As meninas alquimia. E aí elas vão mandar os links e tal, e tudo que precisa para saber, tá bom? Vou fazer o Pai Nosso em aramaico, tá? E no final, se sobrar algum tempinho, a gente troca mais uma ideia assim, rapidinho, tá bom? Abvum de Bashmaya, Netkad Shimach, Teitei Malkutar, Nervoe Tsubiana Haikana, de Bashmaya Havlan Lahmat Sumkanan Yumana, Washbuklan Hauben Wachtahen, Haikana da Fanan Shuahan Hayuben, Wela Tarlan Lenissuna, Ela Patsan Nembesha, Metode la Re Malkuta, Wahaila Wateshburta, Lahalan Nauni. Amém. Gratidão, galera. Tem um monte de gente aí que já está dentro, ainda nem apareceu os 30 segundos ali restantes. Que bom, vamos trocar mais um pouquinho. Ó, a Josi colocou os coraçõezinhos aí, é com ela ou com a Jaque, tá? Vai ser, gente, uma coisa que foi, né, recebida, canalizada. Os potenciais já estão aí. Tem muita gente que a gente nem sabe, que a gente não tem ideia, que já fazem uso disso, né? Lógico que isso não vai aparecer no Jornal Nacional. 30 segundos restantes. Mas os potenciais estão aí, né? São conhecimentos esotéricos, né? Só para fechar, exotéricos com X é o que se expõe, esotéricos com S são conhecimentos internos, né? Fechados, herméticos, e é isso que a gente vai oferecer no workshop, tá? Algumas coisas para a gente potencializar tudo isso, tá?